Olá a todos que estão me assistindo, me chamo Gabriel e hoje iremos tratar sobre um assunto muito importante, que é a gravidez na adolescência. Os objetivos a serem alcançados na aula de hoje são a caracterização e compreensão de forma ampla dos conceitos que serão apresentados, os impactos que uma gravidez na adolescência pode trazer na vida de um ou de uma adolescente, os fatores de risco que podem levar a uma gravidez na adolescência e, por fim, os métodos de prevenção para que a mesma não ocorra. O primeiro conceito que eu quero que vocês compreendam é a adolescência. Segundo a OMS, a adolescência é uma etapa da vida que ocorre no período dos 10 aos 19 anos. Esse é um período da vida de muitas mudanças, tanto fisiologicamente falando, quanto emocionalmente, como também mentalmente. É na adolescência que ocorre a chamada puberdade, que é um processo natural de maturação dos órgãos genitais e de crescimento do corpo humano. Eu já passei pela puberdade e vocês que estão assistindo podem também já ter passado, ou estão passando, ou estão começando a passar. Nesse momento é quando as acnes começam a aparecer, dores no corpo surgem, as chamadas dores de crescimento, os pelos nas axilas e virilha, assim ocorrendo ocasionalmente um mau cheiro, como também no caso de pessoas com órgão genital feminino, a cintura acaba afinando, o quadril alarga, vem a primeira menstruação, que é a descamação das paredes internas do útero, quando a fecundação não acontece, as mamas começam a se desenvolver e os lábios internos da vagina podem mudar de cor ou crescer. Já no caso das pessoas com órgão genital masculino, a voz começa a ficar mais grave, os ombros começam a ficarem mais largos, ocorre um ganho de musculatura, começa a crescer barba e pelos pelo corpo e o pênis e os testículos crescem. Nesta etapa da vida também é quando acontece o desenvolvimento da região do cérebro responsável pela tomada de decisões, pelo julgamento. Por isso é uma etapa tão importante na vida e que dependendo do que aconteça, os impactos das suas decisões ou do que acontece com você pode afetar o resto da sua vida, pois é nesse momento que nos colocamos à prova, experienciamos a vida e nos colocamos em maior risco. O outro conceito que eu quero que vocês compreendam é a gravidez. Também como a puberdade, a gravidez é um processo natural na vida do ser humano e que também gera grandes transformações e impactos na vida daqueles que passam por ela. Gravidez é um processo de fecundação do gameta feminino, ou seja, o óvulo, o ovócito, pelo gameta masculino, o espermatozoide, que forma um embrião que irá se desenvolver geralmente dentro do útero. Após a fecundação é que acontece todas aquelas etapas de divisão do embrião, formação da blástula, que forma aquela invaginação, formando uma cavidade, da gástrula, onde forma os folhetos embrionários que darão origem aos tecidos e órgãos, por aí em diante, até que ocorra a formação do feto e do feto o bebê. Esse é um processo que apresenta muitos sinais e sintomas no corpo da pessoa grávida, como o mais óbvio, o atraso na menstruação, o aumento nas mamas, o enjoo e o vômito, a sonolência, o aumento do apetite, já que agora existe uma disputa de recursos entre a gestante e o feto, o bebê, uma maior ida ao banheiro, a maior sensação de cansaço, além de outros sintomas e sinais. Claro, algumas pessoas apresentam todos os sintomas, algumas só alguns sintomas e outras não apresentam nenhum sintoma ou sinal, já que isso vai variar de organismo para organismo.
Antes de falar do terceiro conceito, que é a gravidez na adolescência, gostaria de passar um trecho desse documentário, em que o título também é Gravidez na Adolescência e se passa no Ceará. O QR Code para o documentário completo está no próximo slide. Então vamos para o tema desse vídeo. Então vamos para o documentário. Bernardino da Silva, tenho 15 anos. Engravidei com 13. A minha mãe não queria, logo no começo ela queria que eu abortasse, aí eu disse que não queria. Comecei a chorar e eu dizer que eu não queria, parei de estudar. Eu ainda tenho vontade de estudar, mas só que não tem como eu voltar a estudar. Ela acorda 5 horas da manhã e pronto, só vai dormir de tarde, umas 11 horas. Aí você acorda 1 hora e vai até 7 horas da noite de novo. O meu sonho é voltar a estudar e fazer uma faculdade. O meu sonho era ser enfermeira. Não engravide agora, que tem muitos futuro pela frente. E se prevenir, que eu não se preveni. Bem, agora para o tema do vídeo, gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é basicamente quando acontece uma gravidez, no caso, o processo de fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que eu já falei, no período de 10 aos 19 anos, que eu também já mencionei. Óbvio, eu sei. Mas apesar de ser um conceito óbvio, infelizmente é algo que acontece e muito no mundo e no nosso país. A gravidez na adolescência é um risco para a saúde da pessoa e do bebê, já que ocorre num período em que o corpo ainda está passando pela maturação dos órgãos genitais e está em fase de crescimento, e que uma gravidez, que é um processo de grande impacto no corpo, só vai gerar mais complicações, tanto fisiológicas quanto emocionais na vida dessa pessoa. E os impactos ainda vão além. Eles também afetam as relações com as outras pessoas, como relações com familiares e amigos, acarretam em problemas financeiros, já que a gravidez gera um alto custo financeiro, afetam na escolaridade, geralmente largando a escola para cuidar do bebê, afetam os planejamentos futuros de carreira, financeiro, de trabalho, impedem pela procura de um trabalho, que acabam levando essas pessoas a dependerem financeiramente das suas famílias. Como toda condição de saúde, a gravidez na adolescência também está ligada a diversos fatores, sejam eles educacionais, econômicos, sociais e por aí vai. Alguns dos principais fatores de risco para que ocorra uma gravidez na adolescência são a baixa perspectiva de educação e emprego, um desconhecimento, de contraceptivos no geral, a falta de acesso à saúde básica, ou seja, de acesso a contraceptivos, e a pressão pelo companheiro por relações sexuais sem preservativos ou abuso sexual e estupro. Gente, não cedam à pressão para agradar seu ou sua parceira. Não vale o risco e os impactos que podem mudar toda a sua vida. Além de que 60% dos parceiros abandonam as pessoas grávidas durante esse período. E em caso de abuso e estupro, denunciem. Já que estamos dentro desse tema dos fatores de risco, também trarei alguns dados em que, por exemplo, no Brasil, 1 a cada 5 bebês nascidos são de uma mãe com idade entre 10 e 19 anos. Outro é que 70% dos casos de gravidez na adolescência levam ao abandono escolar e que, em 2018, em torno de 65 mil beneficiárias grávidas do Bolsa Família eram adolescentes. Devido a esses altos números,
O governo federal sancionou uma lei no dia 3 de fevereiro de 2009, a lei número 13.789, que estabelece a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que ocorre do dia 1º de fevereiro ao dia 8. O objetivo é conscientizar e disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas para reduzir o número de casos de gravidez nesse período da vida. Já entrando nesse tema de prevenção, a maior de todas as prevenções é a educação, mas especificamente a educação sexual. É necessário que as crianças e os adolescentes tenham noção sobre seus corpos, que saibam os limites que cada um tem para com o corpo do outro e que saibam dizer o que é um abuso do que não é. Recomendo a caderneta de saúde do ou da adolescente, que é um instrumento de apoio para os profissionais da saúde e para os adolescentes, que tem por objetivo promover a autodescoberta e o autocuidado dos adolescentes. Para acessar, basta escanear o QR Code abaixo para ter acesso de forma totalmente gratuita tanto à caderneta feminina quanto à masculina. Gravidez também é sinônimo de sexo sem prevenção. E quando não há prevenção, existe o risco de contrair ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis, em que, em alguns casos, podem não ter cura. Então, sexo só com camisinha. Então, gente, chegamos ao final dessa videoaula e para fazer uma revisão rápida, nós vimos sobre 2 etapas na vida do ser humano que vêm com grandes mudanças para o corpo, para o nosso psicológico, nosso emocional, para a nossa vida social e até financeira. Vimos os impactos na vida como um todo das pessoas quando misturamos esses 2 momentos de transformações intensas nos nossos corpos de uma vez só, e os fatores de risco que podem levar com que uma gravidez na adolescência ocorra. E também vimos formas de prevenção para reduzir esses casos e que a educação desempenha um papel importantíssimo, mas que não pode ser a única e também não pode ser em um único momento. Temos que nos prevenir constantemente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Espero ter trazido um pouco de informação para aqueles que precisam. Um abraço, se cuidem, se previnam e até a próxima.